Olá novamente. Troquei de posição aqui por causa do sinal da internet que estava caindo, né? Então, espero o pessoal entrar novamente. Olá novamente. Pessoas, desculpa, eu tive que sair da live e abrir outra novamente por causa do sinal da internet na posição de casa, tá? Mas vamos esperar aí que volte tudo ao normal. Estão conseguindo me ver aí certinho, me ouvir? Manda os recadinhos. Espero que agora dê certo. Maravilha. Troquei de internet, coloquei a do celular aqui. Espero que vocês consigam compreender a mensagem, assim como a gente dá continuidade no estudo. Tá bom? Então, lembrando só os recadinhos de praxe, bem rápido. As palestras continuam de terça, quinta, sexta, né? Sábado, a evangelização das crianças e aos domingos no período da manhã. Então, terça e quinta, as palestras presenciais e online às 20h20. Na sexta-feira, somente a palestra presencial a partir das 14 e às 15h30. No sábado, no período da manhã, a evangelização das crianças, tá ok? E aos domingos, no período da manhã, a palestra segue também presencial e online, a partir das 9h e às 10h30. Muito boa noite, querida amiga Alexandra, seja bem-vinda, muito bom tê-los aqui. Certo, pessoal? Lembrando que a Casa do Caminho ela volta a funcionar a partir do dia 8 agora, né, às 9 horas da manhã. Para quem quiser estar presencialmente, lembrando que tem que estar com a máscara, tem higienização com álcool em gel, tem um espaçamento lá para segurança em relação ao Covid. A gente pede para quem quiser, né, participar presencialmente, entre em contato via WhatsApp, né, que tem já na página da Casa do Caminho, marque o horário que você queira ir, né, nos demais dias também. E se você não puder ir, desmarque, né, e assim dá espaço para outra pessoa estar frequentando no seu lugar, tá bom? Espero que todos aí tenham recebido essas mensagens, tá ok? E no decorrer da semana a gente vai acrescentando os demais recados aí para a gente ficar ciente. Boa noite, Lucimar. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito boa noite. Então a gente vai dar o estudo aqui. Deixa eu só colocar aqui na página do estudo e daremos sequências. Para quem quiser acompanhar no livro nosso, no Vinha de Luz, estamos no capítulo 63, tá? Vinha de Luz, capítulo 63, atritos físicos. E a gente vai entender um pouquinho sobre essa passagem que Jesus vem nos ensinar. E também tem o trecho evangélico, que eu vou colocar aqui para a gente dar uma lida também, que é muito interessante. Que é no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 39. Capítulo 5, versículo 39. E a gente vai dar início, tá? Pera aí só rapidinho. Aqui. Tá ok? Então, para quem quiser se sentir confortável, mantenha os seus olhos fechados, e quem não se sentir confortável, mantenha os seus olhos abertos, mas seus pensamentos e os seus sentimentos ligados a Jesus e a Deus. Tá? E assim a gente vai iniciar com as nossas orações, levando os nossos pensamentos, com os nossos corações abertos, agradecendo a Jesus, nosso querido mestre e irmão, pelo cuidado nos ofertado todos os dias, pelas orientações, pelo amor depositado na nossa vida, no nosso coração, na nossa mente e no nosso espírito.
Agradecemos também a Deus, nosso Pai e nosso Mestre, pela dádiva da vida, pela oportunidade de estarmos encarnados e buscando o aperfeiçoamento do nosso espírito, da nossa moral, do nosso intelecto, através do estudo e das experiências aqui na carne. Agradecemos também a toda a equipe espiritual da Casa do Caminho, que se encontra no nosso lar, cuidando de nós, dos nossos entes queridos, das nossas plantas, dos nossos animais. Agradecemos também a presença dos nossos queridos irmãos e irmãs, dos nossos mentores em particular. Agradecemos também a presença dos professores, dos alunos, que se colocam à disposição para nos auxiliar na compreensão das reflexões através das palestras e dos estudos. Agradecemos também a presença dos nossos irmãos e irmãs que aqui se encontram, buscando também a oportunidade de aperfeiçoamento do seu ser. E assim, Senhor, nos colocamos à disposição para o aprendizado, para a transformação. Nos ensina a compreender os seus estudos, as suas lições, e nos ensine a colocar em prática para nos melhorarmos. Que assim, Senhor, damos início na palestra de hoje com muito amor, com muito carinho e com muita compaixão. Que assim seja, graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Certo? Então vamos lá. Capítulo 63, atritos físicos, né? Então, no trecho vem dizer: mas se alguém te bater na face direita, oferece-lhe também a outra face. Jesus, livro de Mateus, capítulo 5, versículo 39. E a gente vai trazer um pouquinho disso no trecho evangélico que se diz a vingança. E a vingança, ela começa lá no versículo 38, que diz assim: vocês ouviram o que eu digo, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhe digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para lhe bater também. Se alguém processar você por tomar a sua túnica, deixe que leve a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue-a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Então, para a gente entender esse trecho, ele fala das experiências que nós temos no nosso dia a dia, né? A gente passa por várias situações, tanto emocionais, espirituais, sentimentais, né? Em relação à nossa inteligência, que é posta a exercício para colocar-nos, né, em desenvolvimento. Então, todas essas condições a gente vai aprendendo no nosso dia a dia. Porém, tem um detalhe que fala sobre se alguém te agredir fisicamente do lado direito, oferta-lhe o lado esquerdo. Isso quer dizer o quê? Né? Que devemos agir de uma forma moral, não revidar com a própria violência, né? Isso a gente vai ler no texto de uma forma que o nosso querido Emmanuel nos traz perante as lições de Jesus. Tá ok? Então ele faz assim, o Emmanuel: alguns humoristas pretendem descobrir na advertência do mestre uma exortação à covardia sem noção do respeito próprio. Olha lá, né? A compreensão das lições de Jesus como estão sendo vistas por outras pessoas. O parecer de Jesus, no entanto, não obedece apenas os ditames do amor, essência fundamental do seu evangelho.
é igualmente uma peça de bom senso e lógica rigorosa. Então, além dos ensinamentos evangélicos, ofertada para nós, regadas de amor, as lições de Jesus vêm nos trazer um ato moral que devemos colocar em prática. E esse ato moral é colocarmos a razão, colocarmos a nossa inteligência à prática dessas situações, né? E quando a gente faz isso, a gente consegue enxergar as lições com os outros olhos, as situações que estão acontecendo à nossa volta de uma forma diferente. E quando a gente faz isso, a gente consegue compreender a postura do mestre perante essas diversidades, perante essas dificuldades, né? A gente sabe muito bem sobre as condições que Jesus passou, né, referente à sua vinda aqui na Terra, né? Então a gente sabe as dificuldades que foram postas. Ele continua, o Emmanuel: quando um homem investe contra outro, utilizando a força física, os recursos espirituais de qualquer espécie já foram momentaneamente obliterados no atacante. Então, quando a violência vence, né, a violência física, a pessoa que cometeu essa violência, ela já está fora de si, ela perdeu a razão, ela perdeu a consciência e deixa o próprio instinto tomar conta e ela acaba fazendo atrocidades, muitas das vezes fatais com outras pessoas, muitas vezes uma violência sem necessidade, porque ela deixa a sua razão de lado, a sua consciência de lado e permite que o seu instinto, né, tome conta. E as lições de Jesus nos ensinam que a gente vai passar por momentos que o nosso instinto de revidar qualquer coisa que nos aconteça vai querer tomar conta. Mas isso quer dizer o quê? Que a gente tem que respirar, parar um momento e pensar como deve agir da melhor forma possível, com uma postura mais cristã, uma postura mais inteligente, né? Aí o Emmanuel continua: o murro da cólera somente surge quando razão foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. Olha lá, vou ler mais esse trecho aqui para vocês compreenderem. O murro da cólera somente surge quando razão foi afastada. E sobrevindo semelhante problema, somente a calma do adversário consegue atenuar os desequilíbrios procedentes da ausência de controle. Então, perante essa fúria do outro, se a gente nos mantermos calmos, com a nossa consciência em equilíbrio, com os nossos sentimentos em equilíbrio, conseguimos mostrar ao outro o quanto as ações dele está errada. Quanto ele deixar dominar os instintos, ele vai perder a razão, ele vai perder os seus direitos, assim por dizer. Então, quando a gente vai discutir com outra pessoa, que a outra pessoa se mostra calma, se mostra centrada, a gente muitas das vezes se sente, quando a nossa ira, a nossa raiva passa, a gente se sente constrangido, a gente entende que não haveria necessidade de agir daquela forma. E a mesma coisa acontece quando a gente mantém essa postura com outras pessoas que se manifestam com essa raiva, com essa fúria, né? E assim a gente vai mostrando ao outro
que não precisa dessa violência, que não precisa desse ato de grosseria, que tudo é possível ser resolvido através da conversa, através de diálogo. Muitas das vezes, a conversa tem que ser firme. A gente tem que mostrar uma postura mais rígida, mas não quer dizer que a gente precisa ser violento, precisa ser grosseiro, mas firme e rígido na nossa conduta, e assim a gente consegue demonstrar respeito, equilíbrio e mostrar ao outro aonde ele pode ir e aonde podemos ir perante essa conduta, né? Então, continuando o texto de Emmanuel, o homem do campo sabe que o animal enfurecido não regressa à naturalidade se tratado com ira que possui. Então, olha lá, até um animal, né, com o seu instinto aflorado, ele não vai conseguir voltar à sua naturalidade se for confrontado com a mesma violência, né? Então, o homem do campo sabe disso. Ele continua: a abelha não ferrotoa o apicultor, amigo da brandura e da serenidade. Então, o apicultor ele sabe como manusear as abelhas para não levar a ferroada. Ele sabe manusear com calma, onde pode ser feita a borrifação da fumaça, como retirar o mel sem atrapalhar o trabalho das abelhas. Então, tem essa harmonia, tem essa consciência. Então, Emmanuel continua: o único recurso para conter um homem desvairado, compelindo e reajustar-se dignamente é conservar-se o contendor ou os circunstantes em posição normal, sem cair no mesmo nível de inferioridade. Esse nível de inferioridade quer dizer se permitir que o instinto tome conta e você revide o outro com a mesma violência, com o mesmo sentimento de ódio, com o mesmo sentimento de raiva. Quando a gente mantém a nossa postura normal, a nossa conduta plena, né, com os nossos pensamentos firmes na espiritualidade, os nossos pensamentos firmes na postura do bem, a gente consegue demonstrar ao outro que não há necessidade dessa violência. Ele continua: a recomendação de Jesus abre-nos abençoado avanço. Olha lá, quando a gente mantém esse equilíbrio, esses ensinamentos nos leva a mais um degrau da evolução, a mais um aperfeiçoamento do nosso ser, a mais um aperfeiçoamento dos nossos instintos, deixando essa fera, né, pela ignorância ser dominada. A gente coloca aí os nossos pensamentos, a nossa conduta em primeiro lugar, a nossa calmaria, a gente consegue dominar isso. Aí ele continua: oferecer-lhe a face esquerda, depois que a direita já se encontra delacerada pelo agressor, é chamá-lo à razão enobrecida, né? Reintegrando-o de imediato no reconhecimento da perversidade que lhe é própria. Olha lá. Então, quando a gente permite a outra face ser agredida, né, a gente mostra ao outro que não há necessidade disso, né, que automaticamente ele vai reconhecer que ele está fora de si, que ele deixou o seu próprio instinto tomar conta e ele acabou fazendo essa maldade. Mas essa ação que Jesus vem nos ensinar, a nossa postura, ele também passou por várias condições que nos mostrou que ele foi firme nos momentos necessários, sem desrespeitar o próximo, sem ofender o próximo, e quando ele foi
crucificado, ele se permitiu, mostrando ao homem a ferocidade dele, mas logo após veio a transformação pelo Evangelho, né? A renovação das pessoas que se arrependeram dos seus atos e buscaram a transformação do seu ser, da sua conduta, dos seus pensamentos e do seu espírito. Então ele continua: em qualquer conflito físico, a palavra reveste reduzida função nos círculos do bem. Então, muitas das vezes, o que acontece? A gente não precisa falar nada. O nosso próprio silêncio já diz tudo, né? A gente não revidar, a gente ficar em silêncio, ficar em oração, a gente consegue demonstrar ao outro que não há necessidade dessas ações grosseiras. Ele continua: o gesto e a força que se expressará convenientemente. Então, a nossa conduta já vai demonstrar ao outro o que precisa ser feito, né? De uma forma sem violência, sem corresponder a essa agressão. Segundo reconhecemos, portanto, no conselho do Cristo, não há convite à fraqueza, olha lá, mas apelo à superioridade que as pessoas vulgares ainda desconhecem. Então o pessoal acha que se a gente revida, a gente está sendo forte, a gente está sendo incisivo. E quando a gente não faz isso, a gente está sendo fraco. Mas pelo contrário, a gente está sendo muito forte e a gente está conseguindo conduzir a nossa própria vida da melhor forma possível. A gente está conseguindo colocar em prática o Evangelho de Jesus. A gente está conseguindo colocar em prática os seus ensinamentos, né, que vêm nos trazer a superioridade moral, a superioridade espiritual, vem fazer com que a gente se desprenda das nossas paixões inferiores, que essas paixões inferiores seriam quais? A violência, a grosseria, a rebeldia, né? Então, tudo isso vem nos mostrar que a gente não precisa ser aquela pessoa de antigamente, que a gente pode mudar, que a gente pode continuar forte, mesmo mostrando as nossas fraquezas, né, em momentos necessários, mas também que possamos mostrar a nossa força, a nossa postura através dessa violência que o Cristo vem nos ensinando todos os dias através das práticas. Então, as dificuldades elas vão surgir a todo tempo, a todo instante, para que possamos exercitar as nossas virtudes. E assim a gente vai nos transformando, a gente vai sendo uma nova criatura, assim como Jesus nos pediu antigamente, certo? Então, que possamos conseguir enxergar essas diversidades nesse exato momento, daqui para frente, com outros olhos, e que assim também possamos praticar o que Jesus nos ensinou. Tá certo? Para quem quiser dar continuidade no estudo, peço que peguem o livro Vinha de Luz, vá lá no capítulo 63, abre a Bíblia no capítulo do livro de Mateus, capítulo 5, versículo 39, leia o texto que Emmanuel nos traz e reflita sobre essas informações e veja se realmente condiz com aquilo que você está aprendendo, né, com essa transformação. E assim você vai buscando a sua evolução também, tá certo? Então, nesse exato momento, a gente vai dar continuidade através das nossas vibrações, depois do nosso passe, e assim a gente dá finalidade aí, agradecendo a Jesus por essa oportunidade. Tá ok? Para quem quiser se sinta confortável, feche os olhos, e quem não se sentir confortável, mantenha os seus olhos abertos, seus pensamentos e seus sentimentos ligados a Jesus. Tá ok? Então, nesse exato momento, agradecemos a Jesus pelo estudo do Evangelho, que possamos colocar em prática esses ensinamentos e assim
que fique gravada na nossa consciência, inconsciência, essas informações, e que nos auxilie todos os dias para que possamos nos tornarmos novas pessoas. E assim, Senhor, damos graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, iniciando um ano cheio de esperança, cheio de fé, cheio de alegria, de amor, de paz. Que possamos doar no nosso planeta Terra todo o nosso amor, toda a nossa fé, toda a nossa esperança, toda a nossa alegria. Que esses sentimentos invadam cada canto desse país, desse mundo, dos lares. Que os nossos irmãos e irmãs que conduzem a nação, principalmente o nosso Brasil, tenham a nossa sabedoria, tenham o nosso discernimento, tenham o nosso amor, a nossa paz, e assim conduza a nação da melhor forma possível. Senhor, que os nossos sentimentos também adentrem os corações e as mentes dos nossos irmãos e irmãs que estão encarcerados fisicamente e espiritualmente, que recebam a nossa alegria, a nossa fé, o nosso desejo de melhora, a nossa conduta, a nossa esperança, a nossa fé e o nosso amor, e assim possa se tornar pessoas melhores. Aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nos leitos dos hospitais, recebam a nossa esperança, a nossa fé, o nosso amor, a nossa paz, a nossa ternura, a nossa compaixão. E assim também, Senhor, que os nossos irmãos e irmãs que se encontram nos asilos, nas casas de recuperação, nos orfanatos, recebam a nossa alegria, o nosso amor, a nossa fé, a nossa harmonia, a nossa compaixão. E também aos nossos irmãos e irmãs que se encontram nas ruas, que recebam o pão da carne, assim como o pão do Espírito, recebam a nossa esperança, a nossa fé, o nosso amor. Aos nossos dirigentes evangélicos de todas as religiões, recebam o nosso amor, o nosso discernimento, a nossa sabedoria, o nosso amor, a nossa carinho, que possam conduzir a nação em Cristo da melhor forma possível. E assim, Senhor, vibramos por nós mesmos, fazendo transbordar do nosso ser, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, toda a paz, toda a alegria, toda a calmaria, todo sentimento nobre, e que por onde caminharmos possamos levar as outras pessoas, demonstrando a sua presença. E assim, Senhor, agradecemos por essa oportunidade, que a espiritualidade leve também o nosso amor, a nossa paz e a nossa alegria, aonde for mais necessário. E assim, os nossos irmãos espirituais já se encontram aos nossos lados, agradecem mais uma oportunidade por nos auxiliarem, por nos conduzirem à evolução. Sempre nos pedem que possamos estar firmes através do estudo, através da transformação dos nossos sentimentos, dos nossos conhecimentos, da nossa postura moral, para que possamos continuar fazendo parte dessa grande família espiritual. E assim os nossos irmãos espirituais vão organizando os nossos centros de força, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, depositando mais esperança, mais fé, mais discernimento, mais amor, mais carinho, mais compaixão. Nos pedem para trabalharmos o equilíbrio entre a razão e o sentimento, para que possamos ter uma boa conduta no ano de 2023, que possamos compreender as lições colocadas pelo Criador como ferramentas para a nossa transformação. E sempre que sentirmos necessidade, que possamos
através do nosso íntimo e entrar em contato com o nosso Criador e com o nosso Mestre Jesus, pois sempre eles nos ouvem, sempre terá a mão estendida para o nosso auxílio, para a nossa transformação. E assim, os nossos irmãos depositaram todos esses sentimentos que precisamos, todos esses conhecimentos que necessitamos, que possamos fazer bom uso deles durante essa semana e assim continuarmos na fenda da evolução. Os nossos irmãos espirituais nos ofertam um girassol enorme, nos pedem para colocar num ambiente da casa de mais agrado, que esse girassol vai transmitir todo o amor, toda a paz, toda a carinho, toda a compaixão. Sempre será regado com amor e com alegria dos nossos corações. E assim os nossos irmãos espirituais agradecem a oportunidade que possamos estar aqui na próxima semana. E assim, Mestre Jesus, Deus, agradecemos por essa oportunidade, agradecemos pelo estudo, pela transformação. Se faça presença no nosso dia a dia, no ambiente do nosso lar, do nosso trabalho, da nossa vida, e que possamos caminhar juntos mais uma vez nesse ano que se inicia. E assim, damos graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. Muito bom, muito bom, muito bom. Certo, pessoas lindas, não esqueça, esqueci de pedir para vocês deixarem água para ser frutificada tanto para vocês como para os seus entes queridos, né? Esqueci de pedir também para colocar os nomes para as vibrações, tanto para você, para os seus entes queridos, né? A gente pede sempre para colocar em 2 listas os encarnados e outros desencarnados, para que possamos aí atender com muito amor, com muito carinho, com muita compaixão. Certo? Agradeço a oportunidade, agradeço a todos. Vou dar boa noite para o pessoal que já entrou aqui. Maria Ângela, minha querida, seja bem-vinda. Um beijo no seu coração. Marlene, seja bem-vinda. Luzimar pedindo as vibrações. Querido Eric, Meire e Caio, sejam bem-vindos. Um feliz 2023 para todos vocês, para toda a família maravilhosa. Josete, minha querida amiga, seja bem-vinda. Agradecendo a Sumo, agradecendo por a gente existir. Samara Albuquerque, seja bem-vinda. Kátia, amiga, seja bem-vinda. Otília Colombo, seja bem-vinda, muito bom. Airam, mandando seus gratidões. Só mandando seus amores de amor e carinho. Eu agradeço a todos vocês pela oportunidade, que possamos estar aqui na próxima quinta-feira, né? Fazendo mais uma live. Não, quinta-feira não, hoje é quinta. No domingo, hoje eu estou viajando, né? Agradeço a oportunidade aí para vocês. E que possamos estar aí na próxima semana, certo? Um beijo no coração de vocês, um ótimo ano e até a próxima. Tchau, tchau.